utilizando. Vamos mentalizar luz no ambiente em que estamos e que essa luz possa se expandir pela região, pelo nosso bairro, e nós unidos, como se estivéssemos de mãos dadas, vamos deixando que essa luz se projete e leve paz, consolação e harmonia à nossa volta. Vamos saudando o mentor desse trabalho de evangelho, os nossos mentores pessoais, os enviados de Jesus, a Fraternidade de Maria de Nazaré e a Corrente Médica de Bezerra de Menezes. Então, com o coração unido em Jesus, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força, o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, eu escolhi para nós fazermos o evangelho de hoje o Cristo Consolador, que é o momento que nós estamos precisando de muito consolo. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Eu vou ler o segundo trecho, que aqui tem dois trechos do Evangelho. O segundo é de João, é o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É João, capítulo 14, versículos 15 e 17 a 26. Então, é interessante, eu queria, para começar esse evangelho, falar rapidamente sobre os capítulos anteriores, esse capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Porque no Cristo Consolador, a gente fala sobre o Espiritismo, que nós sabemos, quer dizer, o Cristo Consolador, depois o Consolador que Cristo prometeu é o Espiritismo. E nós, dentro do Espiritismo, é bom que a gente entenda por que Kardec, eu acho que vocês todos sabem disso, mas eu vou relembrar, por que ele escolheu essa ordem de capítulos, que não foi à toa, não é? Então, os primeiros 4 capítulos, ele basicamente fala sobre o que é o Espiritismo, todos os princípios básicos. Ele fala no primeiro que ele não veio destruir a lei, e aí ele fala justamente sobre essa aliança entre a ciência e a religião que o Espiritismo vai trazer. No segundo capítulo, ele fala: meu reino não é deste mundo, então ele fala sobre a realeza dele, que não pertence a este mundo, então dessa noção de que existe outra coisa além disso. Há muitas moradas na casa do meu pai, quer dizer, Jesus falava sobre isso, e até hoje, se a gente fala em vida em outros planetas, ainda tem muita gente que caçou e dá risada, e ele já vinha dizendo isso para que nós entendamos. E se nós entendermos que na casa do meu pai há muitas moradas, e nós olharmos para o infinito, que é o universo, quantas galáxias, tudo que tem isso, a imagem de Deus que o homem tentou transformar naquele velhinho, né, de barba, é uma coisa infinita, que não tem, é uma coisa muito mais ampla do que a gente tentar colocar em palavras. Esse é o nosso Deus.
que está em toda parte, quer dizer, a melhor parte da gente encontrar o melhor lugar é dentro de nós mesmos, né? Então, há muitas moradas na casa do meu pai e depois ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí que vem a base da reencarnação e que a gente que tá bem claro aqui. Então, vocês veem que Kardec fez isso de uma forma muito sábia. Você começa, por isso que é muito bom dentro do Amor em Gotas, quando a gente vai fazer os evangelhos, a gente sempre começa do primeiro e vai indo em seguida, porque essa ordem tem muito sentido. Mesmo as pessoas que não entendem nada sobre espiritismo, estão lá pela primeira vez, vão entendendo esse crescimento e como que vai compreendendo todo esse conteúdo do espiritismo. E aí, de repente, no capítulo 5, vem os bem-aventurados os aflitos, que aparentemente não tinha nada a ver com isso, porque é uma parte das bem-aventuranças. Mas por que bem-aventurados os aflitos? Porque os aflitos somos nós, né? Nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, e é um dos capítulos maiores, se não me engano é o maior, mas não tenho certeza, do Evangelho, porque é muito conteúdo e muita realmente a gente vive nesse mundo de aflições, e aí que vem o sentido da explicação, e que nesse ponto nós, espíritas, temos esse entendimento muito mais profundo, porque nós sabemos o porquê desses sofrimentos, nós sabemos por que isso está acontecendo. Isso não quer dizer que a gente não vá sofrer, mas a gente, se formos realmente espíritas, nós vamos entender o porquê que está acontecendo isso. Porque depois, não sei se mais adiante ia falar sobre isso, mas eu queria até, de repente, eu esqueço de falar adiante, como espíritas, a gente tem todos os fundamentos, tem todo o conhecimento, mas muitas vezes a gente usa só um pouquinho, a gente não se coloca realmente disponível para tudo que vem. Por exemplo, nós somos permanentemente protegidos e protegidos. Nós viemos aqui afiançados por outros que nos amam e deram essa fiança para que nós encarnássemos aqui. Eles estão acompanhando a nossa encarnação, eles estão nos soprando coisas e nos intuindo e nos ajudando para que nós façamos isso de uma forma melhor possível, mas muitas vezes a gente não faz, não aproveita e esquece. E nós acabamos ouvindo o que não devemos, porque temos os inimigos também que estão ali continuamente nos soprando coisas. Então, como espíritas, é bom que nós não nos esqueçamos que existe esse mundo espiritual e que não é uma fantasia e que não é uma coisa absurda, que eles estão entre nós continuamente e que nós podemos aproveitar isso realmente para nos ajudar. E aí vem, depois desse Bem-aventurados aflitos, que realmente é um capítulo bem carregado, bem assim, explicando os motivos das dores e dando exemplos e dando mensagens, uma coisa bem longa, vem o Consolador. Vinde a mim todos vós que sofreis. Todos vós que sofreis são os aflitos, que somos nós, porque todos sofremos, de uma hora, de uma forma ou de outra, num momento mais, no outro momento menos, mas nós todos sofremos. Então, nesse caso, agora, como que nós vamos lidar com isso? Porque eu vi uma imagem interessante, que é assim, o oceano de graças está à nossa disposição, está aí, e é imenso. Mas se nós somos com uma xicrinha, a gente vai sair só com uma xicrinha, a gente vai ter só aquilo, nós precisamos criar em nós o recipiente para receber esse oceano de graças. Então, o que está às vezes faltando para nós é isso, acreditar como Jesus. Tem um trecho do Apocalipse que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém escutar minha voz, eu entro e cearei com ele e ele ceará comigo. Quer dizer, dentro do Apocalipse, ele está ali à disposição, Jesus está à disposição. Agora, nós temos que também aceitar isso. E vamos ver como que ele... até essa imagem de Jesus, a gente foi educada para enxergar Jesus como um líder religioso, como um símbolo, mas para nós espíritas, o que Jesus é? Jesus é aquele irmão mais velho,
aquele irmão mais experiente, amoroso, que está presente. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Quando ele fala, vinde a mim, todos vós que sofreis, e ele fala que meu jugo, sempre faço confusão, meu jugo é suave, não é? E meu peso é leve, mas existe esse peso e esse jugo. E qual que é o jugo de Jesus? É que ele vem, vinde a mim todos vós que sofreis, ele vem e nos acolhe e nos abraça, e nos aconchega, mas nós temos o jugo para carregar, tem esse jugo. E isso é o que é? São os ensinamentos que ele nos deu. Ele é o modelo. Ele é o que ele veio viver essa encarnação para nos mostrar qual é o modelo. E é esse que nós temos que seguir. Nós temos alguma coisa, porque se nós tivéssemos aquele Deus que só afaga, que faz um carinho e tudo bem, continua com a sua vida, vou te consolar, o Cristo que consola, você fez isso tudo errado, tá triste, tudo bem, eu te abraço. A gente não faz isso com os nossos filhos. Se os nossos filhos erram, nós vamos consolar e aconchegar, mas nós vamos explicar, olha, não está certo, não é assim que tem que ser feito. E vamos dar o caminho, por que isso? Porque nós não queremos que os nossos filhos sejam aquelas crianças que cresçam como adultos assim desordenados, inconsequentes, que vão fazer tudo errado na vida. Então, nós vamos aconselhar, e se nós tivermos que corrigir, nós vamos corrigir, porque isso é ser um pai ou uma mãe boa. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga muito querida que ela fala, eu fui uma mãe boa, mas eu não fui uma boa mãe. Porque às vezes a gente ser mãe boa, aquela que é boazinha, que tudo perdoa, que tudo acha normal, que o filho faz tudo errado, mas não, meu filho não, sabe? Tem a gente, até uma caricatura dizer isso não é ser boa mãe, porque você recebeu aquela pessoa para fazer que ela fosse o melhor possível. Então nós somos assim, e Jesus, que para nós a imagem, eu acho isso, para mim eu tive esse tipo de revelação, para mim não é uma revelação, é um modo de enxergar. Quando eu tinha 17 anos, que eu era católica, eu tive que fazer uma redação e eu falei sobre Jesus, e eu ainda acreditava no Pai, Filho e Espírito Santo, e eu dizia que, para mim, Jesus era o Deus possível, que eu conseguia entender, porque ele é a figura mais próxima, né? Ele é o Filho de Deus, como nós também somos, mas ele já cumpriu aquilo tudo, e nós ainda não. Então, Jesus é o modelo que nós temos para seguir e para ter como exemplo. Porque se nós falamos em nós e nós falamos em espíritos de luz, nós vamos falar esses espíritos de luz, quer dizer, os anjos, que seriam uma forma de chamar os espíritos de luz, eles não são feitos de papel de seda, papel machê, uma coisinha leve. Eles são diamantes lapidados. O que um diamante lapidado passa? Por bastante sofrimento. Passa por muita coisa para chegar a ser esse diamante lapidado. E é isso que nós queremos ser um dia, esses espíritos de luz. Então, quando vier esse sofrimento que vem, porque realmente vem na Terra, vem sofrimento, e às vezes o sofrimento, o que nós temos que entender é que o sofrimento que a gente passa são as provas que a gente escolheu passar. Depende da forma como que a gente vai encarar isso. Tem o mal e o bem sofrer, né? No Bem-aventurados dos aflitos, que é bem citado isso, né? Não é todo aflito que é bem-aventurado. A pessoa que está revoltada, que fica maldizendo o mundo, a primeira coisa que as pessoas falam quando acontece uma coisa grave é: por que Deus permitiu isso? Deus não existe, Deus não sei o que lá. E são fatos da vida. A gente está aqui, a gente fica doente, a gente morre, a gente passa por várias coisas, são fatos da vida. Não quer dizer que a gente vai aceitar isso achando tudo ótimo, muito fácil, não. Mas aí nós vamos pedir ajuda para passar por isso. E aí nós vamos
é muito bom a gente entender também que não existe quando a gente percebe, não existe aquele karma, eu fiz isso, eu matei essas pessoas em outra vida, vou ser morta. Nós sabemos pelo nosso conhecimento espírita que muitos karmas são atenuados, muitas coisas são evitadas. No momento que você está no caminho de trabalho, no momento que você está realmente se empenhando, você consegue superar muita coisa. Acho que cada um de nós, se eu fosse pedir para vocês, eu mesmo tenho exemplos de coisas que aconteceram tão assim, mudanças, que você percebe que alguém mexeu lá e mudou o que era para ter acontecido daquele jeito. Mas desde que você esteja também fazendo a sua parte, porque que isso sirva para aumentar a sua fé, que isso sirva para aumentar o seu trabalho, o seu empenho, o que você vai fazer de bem. Aí sim a gente recebe isso. Essa que chamam de graças, mas são graças. A gente falava que era milagre, a gente sabe que não existe milagre, mas existe o que nós ainda achamos que é milagre, porque a gente não tem explicação para isso, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos carentes de esperança e consolação. Que nós aproveitemos esses momentos que nós ficamos mais em casa, que nós não temos contato com tanta gente, que nós ficamos mais introspectivos, que a gente faça uma introspecção realmente e busque esse nosso crescimento e busque essa explicação das coisas e não ficar se lamentando, eu tenho isso. E também olhe ao redor, olhe para as pessoas, porque é um momento que está havendo de muita ajuda. Tem muita gente que se movimentou em caridade, muita gente está fazendo isso, porque tem pessoas que estão realmente desamparadas. E uma vez uma pessoa me falou isso também, nem me lembro quem foi, que nós temos sorte ainda que nós vivemos nesse mundo onde há muitas possibilidades de exercer a caridade, porque nos outros mundos de regeneração, os mundos mais perfeitos, você não tem chance de fazer isso. Nós temos o nosso amor em gotas, que eu falo que é uma coisa, uma bênção. Você vai lá e você tem tudo à sua mão, você pode trabalhar na assistência social, você pode trabalhar dando passe, você pode fazer, está tudo ali. E nós só temos que ir lá e fazer, mas nós temos que nos colocar disponíveis para que as coisas que venham para nós realmente estejamos abertos para isso. Porque quando Jesus fala, vinde a mim, ele busca uma conexão direta, nós temos que estar disponíveis para ir a ele. Nós temos que fazer esse ato de confiança, de confiar e entregar para ele. Essa palavra confiar é interessante, que quando a gente começa a estudar, prestar atenção nas palavras, confiar seria confiar de tecer. Seria você fazer a sua parte e a pessoa fazer a parte dele. Então, nós estamos num trabalho a quatro mãos. Se a gente quer confiar em Jesus, nós vamos fazer a nossa parte e quando nós não soubermos mais o que fazer, quando nós estivermos desamparados, confiar que ele vai fazer a parte de volta. E nos entregar, quer dizer, entregar é quando nós não sabemos mais o que fazer, que nós fizemos o que nós tivemos condição de fazer, nós nos entregamos a Deus, a Jesus, a Deus. Essa entrega é uma oração que também a Maria Rosa, quem me conhece um pouco mais, sabe que eu falo nela o tempo todo, ela me ensinou a pedir assim, porque antes ela falava, peça o que você quiser, reze pedindo o que você quiser, ore. E aí ela falou, o que eu faço é dizer, me entrego em tuas mãos, Senhor, porque eu sei que tudo farás. E é isso, não se entregar para Deus naquela hora da aflição que tudo foi feito, não deu certo, as pessoas falam, não tem jeito, aí você fala, então seja o que Deus quiser. Se seja o que Deus quiser, pegou uma conotação meio ruim, porque Deus sempre quer o melhor. Mesmo que o melhor não seja o que nós estamos querendo naquele momento, mas é o melhor para a nossa vida maior. Então, nós temos essa confiança e essa entrega. E aí, quando vem isso, eu achei interessante
que Jesus fala, vem comigo que eu te conduzo. Mas ele conduz até o momento que ele solta para a gente fazer sozinho, como aquelas pessoas que ensinam a criança a nadar, que segura embaixo, né? A criancinha bate. Quando ela vê, quando a gente vai ensinar também a andar de bicicleta, né? Você vai correndo junto, quando você vê que a criança está conseguindo, você larga, porque você quer que a criança faça sozinha. Você não quer uma criança que você esteja sempre segurando na bicicleta ou segurando para nadar. Ele vai ser um adulto, ele tem que aprender a fazer sozinho. Jesus faz isso conosco. Vocês lembram aquela passagem do Paulo que fala: quando eu era criança, eu que tomava alimento de criança, né? Agora que eu sou adulto, eu tomo outro tipo de alimento. Então, o alimento que a gente vai receber é um alimento mais forte, que nos dê mais coragem, nos dê mais força, que nós enfrentemos as dificuldades de uma forma melhor. E que eu até me perdi aqui, que eu ia falar que depois que Jesus fez, que eu acho muito bonito, depois que ele fez o primeiro sermão que Jesus fez, foi aquele sermão do monte. E ele fala sobre as bem-aventuranças, que é a coisa mais linda. Ele faz bem-aventurados, eram todos aqueles que sofriam, todos aqueles que estavam em aflição, os pobres de espírito, os injustiçados, todos eram bem-aventurados, e ele explicava. Então, primeiro ele consola, mas em seguida, logo a primeira coisa, a continuação do Sermão do Monte, ele fala: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Quer dizer, se o sal não for insípido, para que ele serve? Não serve para nada. E a luz, se for colocada embaixo de um alqueire, a luz tem que ser colocada alto para iluminar. Então, ele mostrava a divindade que existe em nós, porque se Deus está em nós, nós temos também essa divindade. Então, depois de nos consolar, ele nos colocava essa força. Vós sois o sal do mundo, vós sois a luz, o sal da terra e a luz do mundo. E aí eu tinha pego, eu acho que eu já estou no final, eu não sei o horário aqui, eu acho que eu falei demais, porque eu ia continuar falando sobre Pedro, eu vou falar só rapidamente, se eu não for gongada aqui, como a gente fazia antigamente. Pode ficar tranquila, viu, Ivani? Tá Pode. Bom. Então, porque Pedro é um apóstolo eu acho que mais se fala é sobre Pedro. E é interessante que logo depois que Jesus convidou Pedro para segui-lo, Pedro era um pescador ignorante, né? Houve aquela passagem, teve a pesca milagrosa, e houve aquela passagem que Jesus caminhava sobre as águas e Pedro quis segui-lo. E ele ficou olhando para Jesus e foi seguindo Jesus. Até que um momento ele parou de olhar para Jesus, ficou com medo e afundou. E Jesus foi lá, segurou e ergueu a ele, ergueu e segurou, mas em seguida ele falou: agora você continua andando, mas não tire os olhos de mim. Então é o que Jesus fala para nós. Quando nós afundamos, quando nós desistimos, quando nós nos afligimos, nós afundamos. Mas Jesus nos ampara, mas em seguida ele fala: continua, mas não tire os olhos de mim. Então é isso, não vamos tirar os olhos de Jesus, porque ele prometeu que ele estaria conosco até o final dos tempos. Ele é responsável pelo planeta. E uma das coisas que a gente tem que pensar muito, que a Terra não é uma nau desgovernada que está perdida. Existe um plano para a Terra, existe. E nós temos, nesse momento de pandemia, a gente fica meio desesperado. Existe um plano. E nós temos que, se estamos aqui encarnados agora, estamos vivendo esse momento, essa dificuldade, é porque nós escolhemos passar por isso. Porque isso era a prova que nós tínhamos que passar e superar. E quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, nós olhamos para esses incêndios todos, essas queimadas, essa coisa horrorosa destruindo o planeta, com muita coisa acontecendo de errado, essas pandemias tendo origem sempre naquela exploração dos animais que os homens fazem, as terras sendo queimadas para virar pasto ou para virar plantação de soja, que eu li hoje no jornal, a desconfiança que as queimadas no Pantanal tenham sido criminosas para virar pasto. O que nós estamos fazendo com esse planeta que
que foi colocado para nós com toda aquela beleza e aquela perfeição. Então, não é para que nós fiquemos quietos e deixemos, tudo bem, eu não posso fazer nada. Pode, o mínimo que a gente pode fazer é ter consciência, nós mesmos fazemos a nossa diferença, o que nós pudermos fazer. Todo mundo, a gente ouve falar de sustentabilidade, a gente ouve falar que a água vai acabar do planeta, que isso, tá bom, mas a gente deixa, continua fazendo. Não, façamos a nossa parte, mesmo que seja pequena, porque se a Terra está passando, quem entrou no Espiritismo há muitos anos, como eu, escutava falar sobre essa mudança do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Nós não tínhamos ideia de como ia ser. Dá um pouco de medo. Acho que falei, fiquei sem voz. Dá um pouco de medo para ver o que está acontecendo. Mas o planeta de regeneração, a gente vai ver que é um planeta onde a moralidade, a expansão, vai existir uma expansão de uma nova moral. Não se fala em moralismo, pelo amor de Deus, porque moralismo é um teatro externo, um conjunto de regrinhas que as pessoas ficam ali colocando um monte de regra para ficar pondo o dedo no outro. A nova moral é essa moral de compaixão e misericórdia, de amor para o outro, de valores, é para isso. Então, nós estamos herdando essa terra se nós fizermos essa nossa transformação também. E voltando à questão do Pedro, tem vários exemplos do Pedro. Por um lado, uma vez Jesus perguntou para ele, quem dizem que eu sou? E ele fala, tu és Cristo, Filho de Deus. Então, você vê que ele estava realmente bem conectado. Por outro lado, tem uma vez que Jesus vai falar sobre aqueles sofrimentos que ele ia passar, porque perto da morte dele, da prisão e tudo isso, e Pedro falou, não, apieda-te de ti, Senhor, não vai te acontecer nada disso. E Jesus fala para ele, afasta-te de mim, Satanás. Porque Pedro, ele sabia que ele tinha que passar por isso. Então, ele via que Pedro estava sendo sugestionado, porque ele estava explicando para os apóstolos desde o início isso. E depois tem aquela parte do Pedro, que quando ele nega Jesus 3 vezes, eu nem me lembrava dessa frase, que é fortíssima, não sei como me escapou, como Jesus fala para ele, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quer dizer, ele sabia que Pedro ia ser tentado, que ia negar, mas ele já sabia que Pedro ia voltar, e quando ele se fortalecesse, que ele devia orientar os irmãos. Nós, às vezes, somos peneirados por Satanás como trigo também. A gente passa por sofrimentos horrorosos na vida. Todos passamos por situações difíceis, mas que nós saiamos disso fortalecidos, porque Jesus espera esse nosso fortalecimento de volta. Então, por isso que ele falou, eis que estarei convosco até o final dos tempos, mas por outro lado ele falou, orai e vigiai. Então, vamos pensar qual que tem sido essa nossa semeadura, o que nós temos feito. Será que nós estamos semeando esperança ou alimentando desespero numa hora dessas, por exemplo, que nós estamos passando? Eu falo para cada um de nós, porque cada um de nós aqui tem várias pessoas ao redor. Todo mundo sabe que você é espírita, pedem para você rezar por elas, pedem conselhos, pedem coisas, e na hora que a gente fala, nós temos que dar essa esperança. A esperança é assim, nós estamos passando por isso, mas isso é uma coisa que a gente vai sair dessa. Até eu escutei uma palestra do Divaldo, que ele dizia, foi às vésperas dele fazer 94, que foi agora em maio, ele falou, eu estou fazendo 94, eu espero que quando eu completar 100 anos eu possa dizer, passei por aquela pandemia. Então, vamos nós também passar por essa pandemia, mas com um exemplo caridoso, de compaixão, porque eu não sei vocês, eu estou saindo pouquíssimo, mas eu fui, depois de 6 meses, andar no parque. E fui de máscara. E aí eu fico assim, falo para as minhas filhas que eu pareço que eu estou jogando Mario Kart, que você fica se desviando das pessoas. Eu vejo uns sem máscara, eu passo para cá, passo para lá. E quando você vê uma pessoa sem máscara, você fala, por que a pessoa está fazendo isso?
Se ela não quer saber, eu não sei se vocês viram outro dia um vídeo horroroso de uma pessoa, de um homem, que quase destruiu a sorveteria, porque a coitada da moça foi pedir para ele pôr a máscara, mas foram descobriram quem ele era, ele falou, ficou famoso, todo mundo sabe o nome, sabe tudo. E ele é um cara que diz que põe no Face dele, sei lá, versículos da Bíblia, se diz religioso, você fala, como assim? Qual a caridade, não é? Se você não acredita, por exemplo, se acredita em máscara, não é você que vai, você pode prejudicar as pessoas que estão passando do seu lado, você pode prejudicar uma pessoa idosa, uma pessoa que está mais sensível. Então, essa nova moral que o mundo vai ter é essa da compaixão e do amar aos outros como ama a si mesmo, que é o que Jesus resumiu tudo, ama ao próximo como a si mesmo, é isso. Olhar o que você não quer para você, não fazer para outro. Então, você sustenta a concórdia ou é partidário da discórdia? Você salienta a luz do outro ou exalta a sombra que o irmão traz? Coitado, às vezes a pessoa tem um defeito, a gente fala só do defeito. Jesus, bom, eu lembrei daquela uma historinha que é só uma historinha, né? Que Jesus passava com os apóstolos e viu um cavalo morto e os apóstolos falam que horror, que cheiro, que coisa. Falaram tudo de ruim. Jesus falou, mas que dentes bonitos que ele tem. Quer dizer, a única coisa que ele viu de bonito. Então, que às vezes a gente só olha o que tem um defeito, mas as pessoas têm muitas qualidades, né? E olha, é aquele que semeia o medo ou que esparge a consolação e a esperança. E qual tem sido a coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz? No que nós acreditamos e o que nós fazemos efetivamente. Porque nós temos aí tudo. Dentro do Espiritismo nós temos todas as explicações. Não temos aquele mistério, não temos dogmas, não temos uma coisa que não dá para entender. O nosso Kardec falava, né, que toda a fé verdadeira tem que ser aquela raciocinada. Então, nós temos obrigação de estudar muito, porque é só assim que nós não vamos ficar presos àquelas, sei lá, me foge a palavra agora, né? Mas fica ali, tem que fazer desse jeito, faz a rezar, tudo com aquela coisinha certa. Não, é para abrir cada vez mais. As revelações vêm vindo, as mensagens vêm vindo. E nós temos que buscar em nós isso, não ficar esperando que o Espírito venha e diga isso ou diga aquilo. Nós temos já tudo. Nós temos todas as explicações, nós temos o Evangelho, tem tudo. Então, eu queria, para o final, nós vamos fazer eu só vou ler um último versinho que vocês conhecem, não vou ler inteiro porque já está assim, mas da Maria Dolores, que é aquele: agradeço, Senhor, quando me dizes não. Então, no final, ela fala, se vocês quiserem, procurem, porque quem não conhece é lindo. Ela fala: agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Porque acho que todos nós temos exemplos de coisas que a gente queria com todas as forças, e se tivesse recebido, ia ser um desastre. Então, era isso. Eu acho que nós temos Jesus batendo a porta, nós temos que abrir, nós temos que criar essa intimidade com Ele, porque Ele nos deu essa intimidade de irmão, seguir realmente o que Ele faz e saber que Ele vai nos segurar na hora que a gente estiver afundando, mas em seguida Ele vai nos colocar para andar e fazer a nossa parte sem tirar os olhos dele. Eu vou fazer os nossos encerramentos, as nossas vibrações. E, por último, eu reservei aqui para nós fazermos, para encerrar, a prece de São Francisco de Assis, que acho que vem também bem ao encontro disso tudo que nós falamos hoje, desse Cristo Consolador. Então, vamos novamente nos unindo num só coração, sobre as bênçãos do nosso Mestre amado. E vamos mentalizando um buquê maravilhoso de flores, das flores que venham do nosso coração, as mais variadas e perfumadas. Um buquê imenso. Nós vamos entregando
esse buquê ao plano espiritual, essas flores, para que sejam levadas a esses nomes que estão aqui ao lado de todas essas pessoas que estão precisando de ajudas e de vibrações, que elas possam receber essas flores, que elas aquietem e consolem seus corações, que possam ser visitadas pela corrente médica de Bezerra de Menezes, esses abnegados médicos do espaço, que eles estejam presentes junto com essas pessoas, que possam guiar os médicos que estejam atendendo, as pessoas que estejam cuidando delas, ou se elas estiverem sós, que possam levar a elas essa força, esse consolo, tudo que elas estão precisando. Que essa luz também permaneça nos nossos lares, que nós possamos ser essa luz que Jesus espera que sejamos, esse sal da terra e essa luz que esparge ao nosso lado as bênçãos para aqueles que convivem conosco, para todos que cruzarem nosso caminho, para todos que nós pudermos alcançar. Então, vamos fazer essa oração final. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.